A fé às vezes pode ser pega como um vírus de um pregador carismático ou um livro persuasivo. Mas, geralmente, a fé é hereditária. Não é uma coincidência notável? Quase todo mundo tem a mesma religião que seus pais. As religiões sempre parecem ser as certas e são passadas de geração em geração. Se fôssemos criados na Grécia Antiga, todos adoraríamos Zeus e Apolo. Se tivéssemos nascido Vikings, todos nós estaríamos adorando Wotan e Thor. Em um Natal, meu jornal diário, The Independent, estava procurando uma imagem sazonal. E eles encontraram essa imagem ecumênica que aquece o coração, de uma peça de natividade escolar. Os 3 reis magos foram interpretados por Shad Brit, um Sikh, Musharraf, um muçulmano, e Adel, um cristão, todos com 4 anos de idade. Vou fazer uma pequena alteração nessa legenda. Shad Brit, um monetarista, Musharraf, um keynesiano, e Adel, um marxista, todos com 4 anos de idade. Se essa manchete tivesse aparecido, não poderiam os pais ter sido investigados para ver se estavam aptos a criar crianças? Você não pode moralmente transplantar as opiniões de um pai para um filho, como se você estivesse automaticamente comprando a ideia de que uma criança simplesmente herda as opiniões de seus pais. As feministas me ensinaram sobre a conscientização, e eu quero aumentar nossa consciência sobre a rotulação de crianças pequenas com a religião de seus pais. Se falamos de crianças de 4 anos, não há crianças católicas. Não existe criança protestante, apenas filhos de pais católicos. Não existe tal coisa como uma criança muçulmana, apenas uma criança de pais muçulmanos. Agora, a ciência não sabe tudo. É uma das glórias da ciência que sabemos o que não sabemos e trabalhamos no que não sabemos, tentando diminuir o que não sabemos. É um trabalho duro. Não nos esquivemos dizendo que a mágica deve ter resolvido um problema difícil que você se deparou. Deus deve ter feito isso, não dizemos isso. Concordamos que esse é um problema a ser resolvido, talvez não neste século. Pode ser resolvido no próximo século ou no seguinte. Mas nós não simplesmente nos deitamos e desistimos. E dizemos, bem, deve ser mágica porque ainda não entendemos isso. Eu colocaria Darwin como um modelo para toda a ciência. Porque antes de Darwin aparecer, toda a vida, a complexidade da vida, a beleza da vida, a elegância da vida, o aparente design da vida, parecia mágica. E todos achavam que era mágica. Todos pensavam que Deus fez isso. É tão complicado, é tão elegante. Agora, esse era o grande problema. Esse era um problema muito maior do que o problema da origem da vida, do que o problema da origem do cosmos. Darwin resolveu esse problema. Todos os cientistas sabem disso agora. Darwin resolveu esse problema. E ao fazer isso, nos forneceu uma espécie de parábola que nem pense em desistir, porque, se houve um momento para desistir, foi no caso da biologia. Porque a biologia realmente era um problema difícil, um problema duro. Darwin resolveu isso. Agora temos 1 ou 2 outros problemas restantes, como a origem da vida, a origem do cosmos, a origem das leis da física. Certamente, físicos aqui podem indicar outros exemplos. Darwin nos fornece uma lição que diz, não desista, porque se Darwin pudesse resolver para o problema realmente difícil, que era a vida, então temos toda a esperança de que a ciência resolverá para os outros problemas no final. E mesmo que não resolva, mesmo que a ciência não resolva todos os problemas sempre, isso ainda não é motivo para dizer, bem, a mágica fez isso. Então, onde a ciência está cheia de dúvida, ceticismo, vontade de aprender, abertura para correção, a fé é exatamente o oposto. Kurt Wise é um geólogo americano, altamente qualificado, formado pela Universidade de Chicago e em Harvard em geologia e paleontologia sob Steve Gould, nada menos.
Mas ele tinha uma fraqueza fatal. Ele foi infectado com uma fé profunda desde cedo e não conseguiu se livrar dela. E à medida que envelhecia, depois de se formar, ele ficava cada vez mais inquieto com a incompatibilidade entre sua ciência, sua geologia, sua paleontologia e suas escrituras. E uma noite ele colocou à prova com um par de tesouras. Ele pegou uma Bíblia. Ele passou por toda a Bíblia com um par de tesouras, cortando fisicamente cada versículo da Bíblia que teria que ir embora se ele aceitasse a visão de mundo científica que aprendeu em Chicago e Harvard. Eu cito: por mais que eu tentasse, e mesmo com o benefício de margens intactas em todas as páginas das Escrituras, achei impossível pegar a Bíblia sem que ela fosse rasgada em dois. Precisei decidir entre evoluir e escrever. Ou a Escritura era verdadeira e a evolução errada, ou a evolução era verdadeira e eu deveria descartar a Bíblia. Foi naquela noite que aceitei a palavra de Deus e rejeitei tudo que pudesse contradizê-la, incluindo a evolução. Com isso, com grande tristeza, joguei no fogo todos os meus sonhos e esperanças na ciência. Eu acho que essa é uma história trágica. Eu acho que qualquer coisa, neste caso a fé, que possa fazer isso com um homem como Kurt Wise, é uma força do mal. E se pode fazer isso com um cientista altamente educado como Kurt Wise, imagine o que pode fazer com o resto da população. O cosmos ainda carece de seu Darwin. Ainda não sabemos como as leis da física surgiram, como as constantes físicas surgiram. E então ainda podemos dizer, foi um acidente estranho ou foi projetado. A analogia com a biologia pode nos desencorajar de ter muita confiança de que foi projetado, porque nos queimamos antes do século XIX ao pensar que a biologia, que parece muito mais, obviamente, projetada, que nos queimamos lá. Agora, no caso do cosmos, acidente estranho ou projeto, o ponto que eu tenho enfatizado repetidamente é que mesmo que não entendamos como isso aconteceu, não é útil postular um Criador. Porque o Criador é exatamente o tipo de coisa que precisa de uma explicação. E embora seja difícil o suficiente explicar como uma origem muito simples do universo veio a ser, como matéria e energia, como uma ou duas constantes físicas vieram à existência, embora seja difícil o suficiente pensar como a simplicidade veio à existência, é muito mais difícil pensar como algo tão complicado como um Deus vem à existência. Difícil o suficiente para pensar em como um Deus deísta vem à existência, e ainda mais difícil para pensar em como um Deus cristão que realmente se preocupa com coisas como o pecado e se faz nascer de uma virgem. Antes de Darwin, era difícil ser um ateu intelectualmente realizado, e Darwin tornou fácil se tornar um ateu intelectualmente. Se você quisesse ser um ateu, teria sido difícil antes de Darwin aparecer. Após o surgimento de Darwin, o argumento do design, que sempre foi para mim o único argumento forte, ainda que não muito poderoso, para a existência de um criador, perdeu sua força. Darwin destruiu o argumento do design, pelo menos no que diz respeito à biologia, que sempre foi o terreno mais fértil para o argumento do design. Enquanto antes de Darwin aparecer, você poderia ter sido um ateu, mas teria ficado um pouco preocupado. Depois de Darwin, você pode ser um ateu intelectualmente realizado. Você pode sentir, realmente. Agora eu entendo como os seres vivos adquiriram a ilusão de design. Antes de Darwin, a teoria de um criador divino não parecia uma boa explicação, mas não havia alternativa. Depois de Darwin, surgiu uma teoria melhor para explicar por que os seres vivos parecem ter sido projetados. A refutação padrão para isso não é que Deus criou Darwin e ele poderia ter criado essa ilusão evolutiva de que você estava falando, e eu quero dizer, voltando às primeiras causas, que você meio que sim. Não que Deus criou Darwin, mas... Você quer dizer, Deus criou as condições em que a evolução ocorreu. Sim, eles definitivamente não fazem isso. Não é uma explicação muito satisfatória.
É uma explicação nada parcimoniosa ou econômica. A beleza da explicação darwiniana em si é que ela é extremamente poderosa. É um princípio muito simples, e usando este único princípio simples, você pode se elevar do nada para o mundo de complexidade e diversidade que temos hoje. Agora, isso é uma explicação poderosa. Não é mais simples. Na verdade, é mais complexo que o Gênesis. Quer dizer, e Deus criou os céus e a terra. Você deve estar brincando. Bem, quero dizer, Deus criou os céus e a terra. Eu posso dizer isso bem rápido. Você pode dizer, mas pense. No que está por trás disso. O que está por trás disso é um ser inteligente e complicado, Deus, que deve ter vindo de algum lugar. Você simplesmente contrabandeou no início do seu livro a própria coisa que estamos tentando explicar. Estamos tentando explicar de onde veio a complexidade organizada e a inteligência. Agora temos uma explicação. Parte do nada e gradualmente avança em passos facilmente explicáveis. Mas então eu posso te perguntar, de onde vem o nada? Quero dizer, isso é, eu não quero que isso se degrade em uma briga de cerveja de segundo ano, mas quero dizer, você sabe que isso não é a única coisa que você pode... Perguntar. Essa é a questão final. Pergunta importante. Mas tudo o que eu diria a isso é que é muito mais fácil dizer de onde veio o nada do que dizer de onde vieram 30 milhões de espécies de organismos altamente complicados, além de um Deus super inteligente. E isso é... A alternativa... Acho que há algo maravilhoso em se levantar e enfrentar um universo onde estamos aumentando nosso entendimento, abandonamos obsessões infantis, abandonamos o tipo de amigo imaginário que nos conforta quando somos crianças e sentimos a necessidade de algum tipo de figura parental para recorrer. Acho que quando crescemos, precisamos deixar isso de lado e nos erguer no universo. E é frio, e não vamos durar para isso. Vamos morrer e enfrentamos isso. E acho que essa é uma maneira mais nobre de passar pela vida do que depositar suas esperanças em ilusões infantis. Olhe para suas próprias crenças sobre o mundo, sobre a vida, crenças sobre o universo. Você acredita nelas porque tem algum motivo para acreditar? Ou acredita nelas simplesmente por causa de onde você nasceu? Suas crenças sobre o universo se encaixariam confortavelmente em um mapa do mundo como esse? Se sim, desconfie muito delas. Porque os fatos sobre o universo dificilmente podem variar entre países.